Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, aqui nos encontramos mais uma vez nessa sexta-feira para ouvirmos o Santo Evangelho de hoje, que continua sendo do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. E são versículos, textos, que continuam como toda essa semana, se encontram dentro das bem-aventuranças de Jesus, dentro do Sermão da Montanha, onde as bem-aventuranças também fazem parte, já refletimos na segunda-feira. Então, todo o Evangelho que estamos ouvindo essa semana está no conjunto do Sermão da Montanha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejos de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se teu olho direito te leva à queda, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ser lançado ao inferno. Se a tua mão direita te leva à queda, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perderes um de teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem despedir sua mulher, dê-lhe um atestado de divórcio. Ora, eu vos digo, todo aquele que despedir sua mulher, fora o caso de união ilícita, faça com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher que foi despedida, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse Evangelho nós começamos ouvindo Jesus dizendo assim: ouvistes o que foi dito. Então, ele remete aos ensinamentos que o povo estava recebendo por parte das autoridades religiosas. Mas eu, porém, vos digo, aí é Jesus trazendo um novo ensinamento. Agora não é mais interpretação da parte dos homens, agora é a revelação da palavra de Deus, o verdadeiro sentido da palavra de Deus para nós. E aí ele fala do adultério, Todo aquele que olhar para a mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Depois ele fala do olho, da mão, do pé, tudo aquilo que te leva a cair em pecado, a gente deve cortar. E aqui no sentido metafórico que Jesus está falando, no sentido de evitar o pecado ou fugir do pecado, cortar essa situação que pode me fazer pecar, seja pelos olhos, seja pelas minhas mãos, seja pelos meus pés. Então a gente percebe que a palavra de Jesus para nós hoje é uma palavra muito forte, como o nosso Deus sempre se manifesta na pessoa de Jesus. Porque Deus quer realmente a nossa mudança de vida. Deus quer realmente a nossa conversão profunda, mais intensa. Deus quer arrancar do mais íntimo de nosso coração a raiz do pecado. Por isso que quem, ao olhar uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Porque é aqui que nascem os nossos desejos, como o adultério, como a cobiça, como a inveja, como o ciúme e tantas outras coisas. Então, nas palavras de Jesus, ele está querendo nos levar à reflexão sobre o despertar a consciência para o mais íntimo de nós, para que a gente trabalhe lá, onde nascem tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nascem também as coisas boas, como amor, mas também nascem as coisas que nos afastam de Deus. Então, quando ele cita o caso do adultério, quem olhar com a mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério, é porque já aconteceu aqui. Não concretizou o fato, mas já aconteceu aqui. Se você com o seu olhar comete um pecado, seja através de um desejo, de uma cobiça, você está pecando. Se você com alguma mão está fazendo alguma coisa, tem a intenção, está procurando alguma coisa, vamos pensar hoje em épocas de rede digital, tudo digital, o que você acessa, alguma coisa, se vai te levar a pecar,
corta, ou seja, corta essa situação, foge disso. Se os teus pés vão te levar para algum lugar que vai te fazer cometer o pecado, evita de ir lá. É isso que Jesus está nos pedindo, que devemos evitar as diversas ocasiões que nos levam ao pecado. E para isso, a gente precisa fazer esse mergulho no mais íntimo de nós e perceber ali, onde está a raiz do mal, para que a gente possa se libertar disso, para que a gente possa arrancar isso de nós. E vamos arrancar como? Com a nossa conversão, acolhendo a palavra de Jesus, criando um relacionamento íntimo com Jesus, para que Ele possa estar cada vez mais em nós, para que o seu amor esteja cada vez mais em nós. E temos também a presença do Divino Espírito Santo para que a gente possa estar se aperfeiçoando no seguimento de Jesus, que é essa presença divina em nós. Depois Jesus continua sobre a questão agora do divórcio, Quem despedir sua mulher, dei-lhe um atestado de divórcio, ou seja, foi dito isto, agora eu vos digo, todo aquele que despedir sua mulher fora em caso de união ilegítima, façam que ela se torne adúltera, e quem se casar com essa mulher, também estará em adultério. Aqui a gente precisa entender muito o contexto, para podermos compreender bem a palavra de Jesus. Na época de Cristo e antes também, e foi assim por muitos anos, até chegar aos nossos tempos, o casamento ele era patriarcal, o homem era a cabeça da família, era o homem que mandava, tudo era do homem, inclusive a mulher. A mulher era reduzida a uma propriedade do homem, então a mulher era coisificada, era alguma coisa do homem. Então quando Jesus fala de que quem despedir a mulher façam que ela esteja em pecado, ele está querendo dizer o seguinte: primeiro, uma mulher que é despedida, ela fica totalmente vulnerável, remetendo ao contexto, Estou explicando aqui no contexto. A mulher fica sem direito nenhum, não fica com divisão nenhuma de bens para ela, porque ela era uma propriedade. Então a mulher fica totalmente vulnerável em caso de divórcio da parte do homem. E também, e aí o outro, então Jesus de uma certa forma, voltando nessa questão, Jesus de uma certa forma está querendo olhar para a dignidade da mulher e dizer que não é da vontade de Deus que a mulher seja coisificada e muito menos despejada como uma coisa que a gente não quer e joga fora. Que a mulher não deve ser jogada fora. Então Jesus está também protegendo a dignidade da mulher. E segundo, que para uma segunda união, a pessoa está envolvida em adultério. Por quê? Aí a gente precisa compreender o sentido do matrimônio, e a Sagrada Escritura é muito forte nessa questão, Diante de Deus, o matrimônio é indissolúvel. É uma só carne que é formada. Essa carne não se divide, essa carne não se separa. É uma só vida que surge, e essa vida não se separa. Então, a mulher sendo descartada, e se assumir um outro relacionamento, ela e o homem estão em adultério. Então Jesus está também querendo abrir os olhos das pessoas para que não deixe de viver o projeto de Deus para o homem e para a mulher. Jesus apresenta uma única exceção, em caso de união ilícita, e que ele não especifica o que consiste essa união, onde muitos teólogos estudam sobre isto. Mas Jesus ele está retomando o projeto criador de Deus para o homem e para a mulher, nessa uma só carne, uma só vida, e trazendo para aquele tempo que o divórcio não deve acontecer, salvo uma exceção que ele não diz qual é no texto, e que qualquer episódio de divórcio viola o projeto de Deus. E segundo a união, mais ainda. Mas aqui também a gente pode perceber uma realidade que, como o contexto hoje mudou, a mulher tem muito mais direitos do que naquela época, o divórcio em si, ou seja, a separação,
ela pode até acontecer, apesar de não ser esse o projeto de Deus. Mas o pecado se dá realmente quando se assume uma segunda união, ou o homem ou a mulher. Aí a realidade do pecado acontece, porque o desejo de Deus, o que Deus uniu, não se acaba nunca. Então, é para a gente refletir bastante sobre essa realidade, é para a gente estar buscando compreender cada vez mais. Hoje a mulher não é mais considerada propriedade do homem, graças a Deus. Hoje a mulher não é mais coisificada. Infelizmente, algumas realidades ainda podem existir, mas não é a mentalidade dominante, não é mais o que as leis humanas afirmam, né? Então, a mulher hoje ela conseguiu a sua autonomia, a sua valorização, a sua dignidade diante de Deus e diante dos homens. Então, agora o matrimônio, né, tem que ser muito bem construído, muito bem respeitado, porque o divórcio não continua sendo o desejo de Deus, né? A mulher, na época de Jesus, não deveria ser descartada como uma coisa qualquer. E hoje também não deve ser assim, né? Mas, com tantas circunstâncias que existem, a gente não vai entrar aqui, que a questão não é essa, né? Nós podemos ver que algumas vezes, quando o divórcio acontece, a pessoa pode viver divorciada sem assumir um outro relacionamento para não cair em adultério. Mas isso fica para mais detalhes, fica para uma outra situação, em outras passagens bíblicas para nós podermos refletir e aprofundar. Nesses casos é bom que procurem a nós padres para podermos orientar cada pessoa, né, que veio a sofrer uma situação de separação. Acima de tudo, irmãos e irmãs, para concluir, Jesus está nos apresentando o que então? A realidade de cobiça que pode haver dentro de nós. Tudo aquilo que me leva a fazer coisas, seja contrário ao projeto de Deus, nasce aqui, cresce aqui, se fortalece aqui. Por isso que devemos arrancar tudo isso de nós. E aí podemos entender a situação do divórcio também. Tudo aquilo que pode levar o homem ou a mulher a querer o divórcio, a pessoa deve fugir, deve cortar da sua vida, porque são ocasiões de pecado. Então, cuidemos do nosso coração, arranquemos o mal que se manifesta de inúmeras formas dentro de nós e vivamos o amor de Deus para que possamos estar vivendo o seu projeto. Que assim seja. Amém. Peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus te abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno para todos e um bom final de semana.